no texto, entendeu? Queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos aqui para mais um dia, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui tratando da carta do apóstolo João no Apocalipse a mais uma igreja, agora a igreja de Tiatira. Você deixa a sua Bíblia aberta, agora no capítulo 2 aí do livro de Apocalipse, a partir do versículo 18, é um texto um pouco mais longo, é a carta que tem um texto mais longo, escrito mais longo, do 18 até o 29. Capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo 18 até o versículo 29. Então já tratamos de 3 igrejas aqui, trazendo a panorâmica de cada uma delas, e também a mensagem central de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e agora Tiatira. Bom, então vamos manter a Bíblia aberta e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus e logo depois teremos uma palavra de oração. Vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse 2, 18 a 29, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia sobre nós, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos amados irmãos e irmãs, as famílias que neste momento estão nos acompanhando nesse pequeno estudo aqui da tua palavra, mas muito rico em detalhes. Ó Deus, obrigado pela tua mensagem no nosso coração, na nossa mente, por meio da tua palavra. Obrigado pela tua igreja espalhada por todo o mundo, pelos amados irmãos e irmãs que fazem parte também da nossa igreja lá em Jardim de São Paulo. Nós te agradecemos e te louvamos pela vida deles. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, continuamos a te pedir a iluminação do teu Espírito para o entendimento da tua palavra e para tirarmos lições preciosas e importantes para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos também perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 2 e vamos discorrer aqui a parte da panorâmica rapidamente. Não vamos nos estender muito, ou pelo menos procurar não nos estender muito. As cartas trazem muitos detalhes, muitas informações, e a gente fica empolgado e apaixonado pela palavra de Deus para trazer informações detalhadas aos irmãos. Mas vamos procurar ser mais sucinto naquilo que a gente está falando, tá bom? Então, por favor, mantenha sua Bíblia aberta. E eu quero lembrar os irmãos que eu estou com 2 câmeras aqui, porque eles estão transmitindo o Instagram e também o Facebook. Então, uma hora eu olho para um lado, para uma das câmeras, um outro momento eu olho para o outro. Então, aquele que entra
é bom que saiba que eu olho para um lado e olho para o outro, porque tem duas câmeras aqui, tá certo? Eu não estou posicionado apenas numa câmera só, tá certo? Muito bem, vamos lá. Eu quero iniciar esse texto do Apocalipse capítulo 2 aqui. Claro, não vamos discorrer em detalhes os 12 versículos desse texto, mas vamos ao ponto central, panorâmica e mensagem central e alguns detalhes importantes da palavra de Deus aqui nesse texto. Eu quero começar falando, usando uma ilustração aqui para que a gente possa entender melhor a questão do texto da carta do apóstolo João a essa igreja de Tiatira, né? Uma ilustração que tem como título Bicho de goiaba não é goiaba. Vamos entender. Pior do que achar uma larva dentro de uma goiaba, né? Já passamos por isso certamente, é achar metade dela na goiaba. Porque certamente após a mordida, a outra parte você acabou infelizmente engolindo e a outra parte ficou lá. Achar que aquela larva é parte da fruta é um engano, né? Mas algumas pessoas dizem assim, tudo bem, o bicho da goiaba é goiaba também, mas não é não. E aí eu trago uma informação interessante aqui de uma zoóloga na qual eu estava pesquisando essa ilustração e achei essa informação interessante. Uma zoóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela descreveu a vida dessa larva da goiaba num site de biologia. E ela, instruindo nesse site, disse assim, a mosca da fruta, ela tem um ferrão usado para furar a casca da goiaba e deixar os seus ovos ali. Então, os ovos dentro da goiaba viram larvas, se alimentam do fruto, né, e ela vai se alimentando e vai deixando brechas, e isso vai favorecendo a criação de bactérias que vão apodrecer a fruta. Bom, a fruta apodrece, cai, né, e aí ela no chão, ela entra num outro estado ainda de mais apodrecimento, e essas larvas ali saem, se enterram no solo, e depois de 10 dias ela vira uma mosca e novamente volta a repetir o mesmo processo. Veja só. Então, aquilo que a gente come é nojento, não é goiaba, né? Eu estou usando a fruta aqui, que foi usada na ilustração, mas o bicho da goiaba não é goiaba, entendeu? Então, tem que ser retirado fora, aquilo está prejudicando aquela fruta. A igreja de Tiatira, meus irmãos, estava como essa goiaba aí, estava podre, estava bichada dentro dela, numa parte dessa igreja, ela estava com um problema sério. Ela estava bela por fora, mas quase toda ruim por dentro. Sabe aquela fruta que você pega e ela está linda do lado de fora, com a casquinha brilhante lá, toda muito bonita, e aí quando você parte, um bom conteúdo dela está podre, está ali cheio de bichos, né? Então a igreja em Tiatira estava com esse problema. Havia uma larva ali em Tiatira, chamada, que lemos agora aqui no texto, Jezabel. Essa era a larva perigosa daquela igreja. Ela já tinha entrado no centro da igreja e contaminado quase tudo. Parecidas com Tiatira, muitas igrejas e crentes hoje, infelizmente, estão apodrecendo de dentro para fora, né? E devemos saber que moscas e larvas matam. O que está ruim dentro de uma fruta acaba apodrecendo aquela fruta, deixando bactérias, e quem come pode passar mal e vir até morrer com a infecção intestinal. Uma igreja também que está assim como estava Tiatira, ela estava a ponto de morrer. Por isso que vem uma grande e importante advertência do Senhor Jesus Cristo acerca do que está podre dentro dessa igreja. Então, o falso ensino aqui, nós vamos fazer essa relação de um falso ensino, de uma heresia aqui, com a larva que estava dentro dessa goiaba. Esse falso ensino usa a igreja e os crentes como hospedeiro, como faz com essa fruta, né? E aí fica lá dentro até aquele que vai se alimentando e acaba passando mal e acaba até morrendo. Então, igual a larva aqui da goiaba, que toma conta e se alimenta do fruto, né? Anticristos, pessoas contrárias à palavra de Deus, cheias de mentiras, né? Fazem o mesmo com a igreja. E João, o apóstolo João, alertou, o mesmo apóstolo que escreveu a carta ao Apocalipse, o mesmo lá do Evangelho, o mesmo das 3 cartas que ele escreve à região da Ásia. João alertou isso lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 18 a 21.
Você pode guardar essa informação aí. 1 João, capítulo 2, 18 a 21. O anticristo, ele fala lá, está vindo, e já agora muitos anticristos têm surgido, ou seja, muitas larvas ruins estão entrando e já entraram dentro das igrejas. Né? Nenhuma mentira procede da verdade. Isso aqui é o que João está deixando claro. Então, o que João está dizendo aqui, em outras palavras, né, é que a igreja tem que estar atenta sobre o risco de apodrecer com essas larvas ruins. Né? Precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, discernir essas moscas aí que pousam na igreja, trazendo novas ideias, novos entendimentos, novas filosofias, né? Coisa da modernidade. Isso aqui é novo, vamos praticar na igreja que isso funciona. Vamos colocar esse tipo de ensino aqui, que isso não faz mal nenhum para a doutrina, não faz mal nenhum para a teologia, não causa problema nenhum para os irmãos da igreja. Isso aqui não vai alterar em nada a vida da igreja. Pelo contrário, irmãos, são erros e heresias perigosos que podem apodrecer o interior da igreja. E isso tinha acontecido aqui com a igreja de Tiatira. Tá certo? Então veja, vamos ao panorama aqui da cidade, onde a igreja era inserida. A cidade da região ali, onde a igreja de Tiatira estava inserida. Tiatira era uma cidade pequena e pouco importante. Olha que mensagem interessante aqui, em contrapartida às outras que vimos, das cidades pomposas, importantes, cheias de coisas, segmentos importantes dentro dela. E agora Tiatira é uma cidade pequena, pouco importante, não tinha nenhum centro político importante ou religioso dentro da cidade. Era uma cidade militar. Isso aí ela tinha de atenuante, era uma cidade militar. E essa parte do militarismo servia de barreira para as tropas que quisessem chegar até a cidade de Pérgamo. Então, Tiatira servia de caminho para tropas durante momentos de guerra. A importância da cidade era apenas comercial. Tinha um comércio razoável, não era gigantesco, não era pomposo, era um comércio pequeno, mas era um comércio que tinha uma grande importância dentro da cidade. Tá? Não era de uma expansão para fora da cidade, muito grande, mas dentro era importantíssima, pequeno, mas importante. Então, e havia só um detalhe nela, é que essa rota comercial que tinha dentro ali da cidade, ela servia, num dos caminhos que tinha para a cidade de Tiatira, havia por ali, num dos caminhos, o Correio Imperial de Roma, ele passava por lá. E isso trazia um pouco de importância, mas o centro para a própria cidade é que era mais importante, a questão comercial. Certo? Então, as mercadorias que vinham da Ásia e passavam para a Europa, elas passavam perto de Tiatira. Tinha um caminho que passava muito próximo do centro, mas não era pelo centro. Não era como as outras cidades que tinham portos, que tinham rotas por dentro da cidade, que tinha muita ligação com Roma. Ok? Então, tem essa diferença. Mas, pela pequena importância comercial dela e para dentro dela, a cidade era sede de vários sindicatos. Havia uma rede de sindicatos ali dentro da cidade, ou agremiações, a gente pode chamar também de agremiações. E esses sindicatos eram sindicatos da lã, do couro, do linho, do bronze. Haviam tintureiros ali na região, haviam alfaiates importantes ali na região, haviam muitos vendedores de púrpura. E essa venda de púrpura era um dos pontos mais importantes da cidade e teve relação com a igreja, o que nos faz lembrar, esse sindicato aqui dos vendedores de púrpura, era bem provável que, vamos nos lembrar que Lídia, lembram de Lídia, que Paulo pregou o evangelho para ela? Lídia fosse uma das representantes dessa corporação aí, desse sindicato, lá em Filipos, né? Mas ela tinha ligação com a igreja aqui, com a cidade de Tiatira, tá certo? Então a gente, se for lá para Atos 16, 14, vocês vão ver essa informação acerca de Lídia e essa ligação aqui com a venda da púrpura. Então esses sindicatos aqui funcionavam também como grêmios, né? Tinha uma parte social, uma parte recreativa e, claro, não poderia deixar de ter a parte religiosa. Dizem os historiadores que seria quase impossível um crente comerciante em Tiatira, né, não fazer parte desses grupos. Porque se ele ficasse de fora, ele ficava sem a economia do seu negócio. Ele não conseguia negociar. Ele precisava ter a ligação comercial com esses sindicatos. Né? Ele certamente iria à falência se ele não tivesse ligado a esse sindicato. Mas para estar ligados a esse sindicato,
tinha que andar conforme as regras do sindicato, tinha que participar de tudo do sindicato, tinha que entrar em acordo com todas as coisas, né? E aí é onde a gente vai ver o grande perigo que rodou os irmãos aqui de Tiatira. Aqui é onde mora o perigo, acompanhe comigo. Cada sindicato, religiosamente, tinha a sua divindade, tá? Então, nas reuniões haviam os banquetes com muita comida, mas essa comida aqui era sacrificada aos ídolos. E era muita comida, era muita bebida, porque os líderes desses sindicatos, eles eram ricos, né? Eles mantinham a economia da cidade e eles eram ricos. Então, os banquetes eram enormes, eram para muita gente, era para se fartar de comer e beber à vontade. Ligado a esse banquete, ligado a essa festa, tinha uma outra festa no final, depois de se alimentarem lá, que era a questão das orgias, das festas pagãs. E aí o sexo imoral, ele andava solto, ele era liberal, ali não tinha casado, não tinha solteiro, não tinha quem tivesse namorada ou não, não importava, tinha que participar e da forma mais liberal possível. Esse era o grande perigo ali nas celebrações cheias de orgias. A adoração ao imperador, ligada à questão religiosa aqui, ao imperador romano, vinha junto com as padroeiras locais. Haviam pequenos santos, padroeiras locais ali naquela região, onde a adoração ao imperador levava depois a adoração às padroeiras. Então, fazia-se um culto ao imperador e fazia-se o culto às padroeiras daqueles locais. E cada sindicato tinha sua divindade, lembrando. Veja, irmãos, não compartilhar com essas práticas pagãs aqui deixava aquele cidadão que era ligado ao sindicato, que precisava comercializar, ganhar dinheiro para sustentar a sua família, em risco econômico. Deixava aqui numa situação muito complicada. Era não se aliando que você era deixado de lado e era arriscado ser colocado fora do sindicato, fora do meio comercial, e aí você ia vender como? Como é que você ia comercializar os seus produtos? Como é que você ia ter contato com compradores, grandes compradores que vinham de fora da cidade, que passavam pela rota do correio lá de Roma e que sabiam dos objetos de qualidade que havia na cidade de Tiatira. Então, caso alguém precisasse crescer no seu negócio ali na sociedade, tinha que estar aliado aos sindicatos e teria que cumprir regras e compartilhar de tudo que eles faziam. Mais uma vez lembrando, aí é onde está o perigo. Aí é onde a gente começa a ver aqui, e você vai raciocinando comigo o que era ser crente e ter um negócio e ser ligado a esses sindicatos e também ligado à igreja. Então, como é que isso funcionava na cidade? O que os cristãos deveriam fazer? Né? Ser contra aquelas festas, aqueles banquetes, não participar das comidas aos ídolos e não participar das orgias no final das festas, ou não prosperar? Deveria ser contra e não prosperar, ou deveria ser a favor e aí continuar o seu negócio, fazendo de conta que não tinha nada a ver, ser neutro, tentar ser neutro, ou participar das festas? Não é? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não ir à pobreza? Ser ético ou ser neutro? Era a grande questão ali daqueles irmãos na cidade de Tiatira. Bom, aí vamos ao centro aqui agora da questão. Aí é onde surge a mosca da fruta. Aí é onde surge a larva que vai deixar a podridão dentro do fruto. E aí surge a mosca chamada Jezabel aqui. Não é? Essa mulher planta a larva da mentira ali no meio daquele sindicato o tempo todo, e essa mesma informação é a informação que vai ser levada para a igreja, porque tinha muitos membros, uma boa maioria que vivia dentro da igreja de Tiatira, eram membros ligados ao sindicato, vivia do comércio. Então Jezabel estava ali naquele meio. Pastor, que Jezabel é essa? Talvez alguém tenha perguntado ou tenha passado na cabeça, porque tem uma outra Jezabel lá no primeiro livro de Reis, né? A esposa de Acabe, aquela que foi quase tira a vida de Elias, aquela que matou os profetas de Deus, né? Perseguiu a igreja. Não é aquela Jezabel. Aqui é uma outra Jezabel, era uma profetisa dessa época, do século I, tá certo? Há muitos detalhes mais tão importantes acerca dessa Jezabel, com a ligação daquela do Antigo Testamento, mas infelizmente não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas fique só com essa informação de que não é a mesma Jezabel, tá certo?
mas essa era maldosa, ela era perversa. Né? A ligação aqui da teologia dela com aquela de lá de Israel é praticamente a mesma, é aquela que queria destruir ao povo de Deus. Então ela planta a erva da mentira, ela finge ter a solução para o povo. O que é que ela diz? Olha, para vencer Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. É o que o apóstolo João está relatando aqui no nosso texto. Né? É preciso conhecer. Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado por experiência. Se você precisa conhecer bem o inimigo, você tem que se aliar a ele, tem que se juntar com ele e fazer as coisas que ele faz. Se você quer conhecer o pecado, peque. Essa era a mensagem dela. Olha que mensagem perversa e perigosa. Se você quer conhecer e se aprofundar bem no pecado, peque bastante. Entre ali no meio do pecado e se deleite e tal, e vá percebendo e conhecendo o seu inimigo. O Apocalipse 2, 24 é onde você vai ler aí essa questão do que o apóstolo João está dizendo, né? Quando o texto diz assim: todavia vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Né? Não conheceram as coisas profundas de Satanás. Então essa é a ligação que Jezabel estava fazendo aqui para com esses irmãos, tá certo? Então, dentro dessa cultura aqui, é que está a igreja de Tiatira. Dentro dessa sociedade, sob os olhares e a perversidade dessa mulher, que era uma grande no sindicato, e ela tinha poderes, e ela tinha dinheiro, e ela tinha influência, e ela estava na igreja de Tiatira. E ela estava influenciando os irmãos e a doutrina daquela igreja, perversamente. Não é? Então, Tiatira está por fora uma igreja forte, viva, né? Que ela tem elogio aqui também no texto, mas por estar mesmo prosperando e crescendo, ela parecia uma igreja saudável, mas só que por dentro, só Deus sabe como é que ela está. Só o Senhor, que sabe o coração de cada crente, que conhece o coração da igreja, é que sabia como é que estava a situação da igreja de Tiatira. Então, queridos irmãos, a mensagem de Cristo aos cristãos de Tiatira não é uma advertência, na verdade é uma advertência aqui de grande perigo, do grave perigo em que a igreja estava se metendo. A igreja estava enfiada dentro de um poço, de um lamaçal do pecado perigosíssimo. Mesmo vendo que essa igreja, diferentemente aqui de Éfeso, por exemplo, não perdeu o seu primeiro amor, né, como lemos lá nos versículos 4 e 5 da igreja de Éfeso, ao contrário, essa igreja cresce em amor, cresce em fé, né? O serviço, na sua perseverança. Se você vê aí o versículo 19, você vai ver o elogio aí do Senhor, mas ela estava podre, havia uma larva doentia que estava trazendo problemas para essa igreja. Talvez eles se sentissem seguros pelo amor, pela fé, pelo serviço e pela perseverança, né? Mas junto a essas virtudes aqui, havia um vício terrível, maligno, que estava destruindo a igreja de dentro para fora. E o risco não estava nos arredores, como nas heresias que rodeiam a igreja para poder entrar. Esse problema vinha de dentro. A igreja estava, olha o que diz o texto, veja aí o começo do texto. O Senhor chamando a advertência à igreja, dizendo: vocês estão sendo tolerantes. Essa igreja estava tolerando a presença de uma falsa profetisa com um falso ensino, um ensino maléfico do império das trevas, juntamente com seus discípulos, influenciando a igreja. Certo? Então essa é a panorâmica da igreja. Esse é o problema da igreja. Já está aqui diagnosticado, né? Nós vimos aqui a panorâmica da importância da cidade, o seu contexto, e o meio aonde essa igreja estava inserida. Tá bom? O que a história da igreja de Tiatira nos ensina aqui? Vamos considerar 3 lições. 3 lições importantes para vermos o que a igreja de Tiatira nos ensina, o que o Senhor nos ensina. Primeiro, vamos ver o que dá sabor à igreja. Né? Lembre-se do fruto lá da ilustração. O que dá sabor a uma igreja? Segundo, o que contamina e apodrece essa igreja? E terceiro, o que traz a cura para essa igreja? Então vamos aqui ao primeiro ponto, acompanhe comigo. O que dá sabor a uma igreja? O que faz uma igreja saudável? Aí talvez você possa dizer para mim: pastor, eu já estou pensando aqui. Bom, se eu fosse uma igreja,
né, eu escolheria o que comer. Assim como na vida a gente escolhe o que comer, a gente procura comer o melhor e o mais saudável possível. Bom, mas eu lhe respondo uma coisa. Nem sempre escolher o que comer pelo sabor é a melhor opção. Concorda comigo? Um exemplo, né? Já fomos crianças, mas aqui os que têm filhos, para quem eu estou falando, os que têm filhos e netos, né? Você pega seu filho, seu neto e o que é melhor para você? Venha cá, neném, tome aqui essa fruta, toma aqui esse legume, essa verdura, né? A princípio, alguns legumes e verduras não são tão saborosos, outros são ruins, assim, tem um gosto amargo, mas eles fazem bem. Aquele que tem gosto amargo faz bem. Aquele que é saboroso, que é gostoso, que tem nos traz um paladar adocicado, esse pode ser ruim, não é? Então, não necessariamente nós devemos escolher o que comer apenas pelo sabor. Essa não é a primeira opção, tá certo? Então, Tiatira aqui, né, era uma cidade inexpressiva, assim também como a igreja era um pouco inexpressiva, e sem importância, né, na política, sem importância na cultura e sem muita importância na religião, apesar deles praticarem a religião dentro ali da igreja, juntamente com aquela ligação do sindicato, como eu falei, tá certo? Mas a carta aqui era uma carta longa, uma carta difícil, né? Foi uma das 7 cartas da igreja, que para as igrejas da região da Ásia, que o apóstolo João escreve e tem uma maior quantidade de textos, né? Então vamos pensar nisso, nessa dificuldade, o porquê dessa dificuldade aí, e de o apóstolo escrever tanto. Tiatira, irmãos, não tinha importância para o mundo. Certamente não tinha importância para o mundo. A nossa igreja, né, você vai lembrar agora que a nossa igreja não tem muita importância para o mundo. A nossa igreja lá em Jardim de São Paulo, o mundo não está preocupado com a igreja de Jardim de São Paulo. Não está preocupado com a sua igreja no bairro onde você mora. Ele não quer muito saber disso. Mas essa igreja, a minha e a sua, ou a nossa, ou a igreja de Cristo, onde ela está plantada, onde ela está localizada, ela tem muita importância para Deus. E aqui a igreja de Tiatira precisava de tratamento, assim como a nossa muitas vezes precisa do tratamento de Cristo, porque só o Senhor sabe do sabor da igreja, só Ele conhece, porque Ele é o dono da igreja. O nosso paladar espiritual, irmãos, foi afetado pelo pecado. Então, muitas vezes, a gente acha que a nossa igreja não é tão importante no bairro, não é tão importante na nossa cidade, não é tão importante para a nossa vida, né? Mas para Deus ela é extremamente importante, né? E aí, por causa do pecado, não percebemos muito. Mas a igreja tinha um sabor. Ela precisava fazer diferença naquela sociedade ali em Tiatira. A parte não contaminada pela larva aqui da mentira e do pecado revelava o que dava sabor à igreja. E o Senhor a elogia nessa parte, né? Veja, versículo 19, acompanhe comigo. Conheço as tuas obras. Olha o sabor da igreja. Olha Jesus apontando o sabor da igreja que ele conhece, que ele sabia, porque foi ele mesmo que deu. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, que elas são mais numerosas do que as primeiras. Então, Cristo olha para essa igreja, sabe como, irmãos? Não olha como eu ou você olha, que a gente só consegue ver o externo, não vemos o coração do nosso irmão, da nossa irmã, o coração da igreja. Cristo olha com os olhos como chama de fogo. Veja lá o versículo 18. Ele tem olhos como chama de fogo. Então o olhar dele penetra o coração dos homens. E aí ele vê 6 coisas importantes que dão sabor. E aí eu vou citar isso aqui para vocês. Eu vou citar agora para vocês. Ele vê 6 coisas na igreja que dão sabor. Primeira, operosidade. Ele diz, conheço as tuas obras, né? E essas obras eram motivadas pelo amor, que é o segundo ponto, amor. Conheço o seu amor, diz o Senhor. Esse amor é motivado pela fé, que é o terceiro ponto. Conheço a tua fé. Essa fé revelada pelo serviço cristão à sociedade e ao próprio povo de dentro da igreja, ao reino de Deus, que leva ao próximo ponto, que é o serviço. Conheço o teu serviço. E esse serviço feito com muita perseverança, que leva a mais um ponto, a perseverança. E Jesus diz, eu conheço a tua perseverança. E essa perseverança é ela que faz a igreja crescer.
Olha que maravilha. E leva ao último ponto, que é o crescimento, ao sexto aqui. Crescimento. Sei das tuas últimas obras. Elas são mais numerosas do que as primeiras. As últimas obras têm feito a igreja crescer numericamente, têm feito a igreja crescer na doutrina, na teologia, no amor e nas principais coisas que são relacionadas ao Senhor. É isso que tem feito ela crescer. Então, veja aqui, 6 pontos importantes do sabor que o Senhor percebe na igreja. Esse é o primeiro ponto. Esse é o que dá sabor à igreja. Né? Primeiro ponto, o que dá sabor à igreja? Esses 6 pontos aí que o Senhor Jesus Cristo vê na igreja. Começa com esse elogio. Segundo, o que contamina e apodrece a igreja? O que é que traz problema? Tolerância ao pecado. E essa tolerância ao pecado é apontada pelo Senhor Jesus Cristo aí, não apenas para um membro, para outro, para aqueles que... para toda a igreja. A direção da mensagem é para toda a igreja. Tudo bem, nem todos estavam sendo coniventes, mas a mensagem é para todos. É para os que estão caídos, para reverem onde estão, o que estão fazendo de errado, e para aqueles observarem os outros a não cair, né? A saber o que é certo e o que é errado. Porque aí ele começa no versículo 20, dizendo, no capítulo 2, tem, porém, contra ti, olha aí a advertência, que toleras essa mulher. Eu tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E aí você vai lembrar dos acordos, não é? E da vida que viviam ali nos sindicatos, no comércio, da necessidade de ter valores para poder viver, sustentar a família e tal. E aí eles acabavam, os crentes da igreja, se envolvendo com os sindicatos e participando das festas, participando dos acordos, participando das orgias depois, tudo na influência de Jezabel, dizendo que, olha, não tem problema nenhum, está tudo certo, não é? Bicho da goiaba é goiaba, não é, tá certo? Então Tiatira aqui, né, vai nos mostrar, por meio das escrituras do apóstolo João, qual era o pecado aqui que era ensinado e praticado e também tolerado. O que era que Jezabel falava e que eles tinham que aprender, tinham que tolerar e praticar aqueles erros. Tiatira tolerava essa falsa profetisa chamada Jezabel, né? Sem qualquer reação. E de comum acordo, sem dizer nada, na neutralidade, na tranquilidade, para não perder o que tinha que ganhar na área comercial. Né? Então, Jezabel vai, exerce uma influência ruim, perversa na igreja, né? E nos faz lembrar a mesma influência ruim que Jezabel, a esposa de Acabe, também exerceu com relação a Israel. A ligação lá com o Antigo Testamento, em 1 Reis, é grande aqui, é muito grande. Então, ela introduz aqui, irmãos, assim como lá Jezabel introduziu no meio de Israel um culto pagão a Baal, lembram disso? Se vocês for para a 1 Reis, vocês vão ver, lá nos tempos de Elias, né, ela misturou religião com prostituição, ela fez isso, e perseguiu os profetas de Deus e promoveu o paganismo ali no meio dos israelitas. E aqui Jezabel ensinava a igreja que a maneira de vencer o pecado, veja como é parecida essas mulheres, né? A maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Versículo 23. Né? Ela ensinava que os crentes de Tiatira não deveriam deixar o comércio e sua riqueza. Olha, você vai perder, você vai ficar sem sua casa, sem seu pão, você vai ficar numa situação complicadíssima. Eu não vou contextualizar agora porque não dá tempo, mas vamos imaginar o nosso momento agora que estamos passando. Né? Não quero contextualizar, nem esticar o assunto, causar alguma polêmica, mas olha que coisa complicada, né? Aqui. Mas ela ensinava esses crentes a não deixar o comércio e sua riqueza. Né? Eles podiam muito bem participar dos banquetes, dos sindicatos ali, comer as coisas sacrificadas aos ídolos, as carnes, as frutas, né? E participar depois dos atos imorais e da prostituição, não tinha problema nenhum. Né? Os crentes deveriam defender os interesses materiais a todo custo. Pense nisso.
Será que você vai defender o seu lado material ou alguma necessidade que você tem a todo custo, a ponto de não ter problema nenhum em comer larva que está dentro do fruto podre, e você come podre e diz está tudo certo, a larva faz parte aqui da goiaba e está tudo bem? Então, era isso que ela estava induzindo aquela igreja a fazer. Haveria um prejuízo financeiro, né, para ela, mas parecia não ser tão perigoso quanto o próprio pecado. E era isso que ela estava ensinando ali para aqueles irmãos. Olha, o pecado não é tão danoso quanto a perda de vocês. Pratiquem. Esse era o argumento dela para o pecado. Certo? Você jamais vai vencer o pecado a menos que você conheça ele por experiência. Você tem que se infiltrar e viver essa experiência do pecado à vontade. Essa era a nova versão do cristianismo aqui, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibição, sem leis, sem ouvir a palavra de Deus. Então, isso aqui, irmãos, é o segundo ponto aqui, né, que a palavra de Deus nos traz. O que é que contamina e apodrece a igreja? Tolerância ao pecado. Jezabel queria que eles tolerassem o pecado. E o terceiro e último ponto aqui, o que é que traz a cura para a igreja? O que é que traz vida para a igreja? O que é que vai reanimar essa igreja, limpar essa igreja, dar uma nova roupagem a essa igreja de dentro para fora, fazer uma limpeza espiritual, não é? Como houve o reavivamento na reforma do século XVI, por exemplo. A reforma foi uma reforma do interior, da alma, do coração, do espírito, da mente. Não foi só da doutrina e da teologia, onde o destaque é muito nos nossos dias. Mas a doutrina e teologia é importante, e isso foi importante ser reformado, sim, mas a reforma principal ali foi no coração dos homens, no coração da igreja. Então, o que traz a cura para a igreja? Vimos que o que dá sabor, né, é aquilo que o Senhor vê, é o que ele aponta e o que ele chama a atenção da igreja. É o que ela tem de bom, mas ela estava deixando de lado. O que apodrece uma igreja? A tolerância ao pecado, né? Coisas que vão ali adentrando a igreja, vão contaminando, e vai todo mundo, não, vou abraçando e briga com o pastor por causa disso, não, essa doutrina aí, tal, isso aqui é mais importante, isso aqui não tem nada a ver, não tem problema nenhum de fazer isso, e briga com o conselho, e briga com outros irmãos, e entra em contenda teológica e doutrinária, e está tudo bem. Mas está errado, não é assim. Por último aqui, o que traz a cura para uma igreja contaminada, irmãos, vamos ler aí Apocalipse 2, 24. Diz assim a palavra de Deus, versículo 24. Digo todavia, diz o Senhor, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, diz o Senhor. Satanás usa a simpatia de muitas pessoas dentro da igreja, muitas vezes. De gente próxima, de gente querida, de gente dócil, e leva outros a erros com isso, influenciando essas pessoas. Igual a Jesus, nós devemos andar com aqueles que amam a verdade e aqueles que têm vontade de fazer a própria vontade de Deus. Aqueles que têm um desejo de fazer a vontade de Deus. É nessas pessoas que a gente tem que se apoiar também, né? Naqueles que são desejosos de serem fiéis servos do Senhor. Nós precisamos ter Jesus como nosso exemplo. Marcos capítulo 3, 31 a 35, vocês vão ver o desejo do servo de fazer a vontade do Senhor. Então, nós precisamos aqui reforçar o fundamento cristão. Em quê? Praticando a verdade. Que verdade? A verdade revelada na palavra de Deus. Mesmo quando outras opções aparecerem, mesmo quando outros ventos de doutrina, outras histórias aparecerem, coisas que vão atrair as pessoas, encher a igreja, mesmo quando essas opções aparecerem e que pareçam até ser mais espirituais, não vamos dar ouvidos. Elas podem, dentro dela, estar com a larva da podridão, e aí contaminar a todos e matar a igreja de Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz assim, aí na última frase do versículo 24, que nós lemos aí no texto: não porei outra carga sobre vocês,
Ou seja, se apeguem com firmeza ao que vocês têm, ao que vocês já praticam, ao que vocês têm como palavra da verdade, como doutrina dos apóstolos. Né? Façam isso até que o Senhor venha, até que eu volte novamente, diz o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um dos enganos aqui de Satanás é fazer os crentes acreditarem que precisam buscar novidades, precisam ter coisas além do que temos, extra-bíblicas, mais que bíblicas, coisas que vão satisfazer a alma, que vão satisfazer o ego, o prazer, né? Coisas que vão atrair, encher a igreja. Não se pode buscar novidades para ter intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Pratique o que está escrito, já está aqui. O Senhor já determinou o que é que nos alimenta, o que é que nos faz ter intimidade com Ele. A verdade aqui já está revelada. Está aqui na Bíblia, ela é suficiente e eficiente para mim e para você. O alimento aqui da salvação foi preparado e servido, já foi dado. O pão que desceu do céu já veio, já está aqui conosco. Não precisamos de novidades. E Jezabel estava trazendo novidades para dentro da igreja e muitos irmãos estavam entrando por esse engodo e estavam se dando mal. Né? Então Apocalipse 2, 26 a 28, lá nós vamos perceber que não precisamos dos privilégios do mundo. Não precisamos do conforto do mundo, das ideias do mundo. Não precisamos das filosofias, das ideologias do mundo. Nós temos a promessa aqui, como é dada no final do texto, de reinar no mundo com Cristo. Essa é a grande bênção, meus irmãos. Esse é o fruto maravilhoso, essa é a coroa da vida. Não precisamos de segredos profundos da sabedoria humana, que são aqui ditas como segredos de Satanás. Não é? Claro que você não vai deixar de estudar, você não vai deixar de pesquisar, Deus te deu uma capacidade, um talento, um dom para você ser bom naquilo que você faz para a glória de Deus. Mas o que você faz, ele deve edificar, não deve trazer problema. E principalmente para dentro da igreja, sobre a questão aqui de doutrina e teologia. Então, queridos irmãos, os 3 pontos aqui para nós entrarmos na conclusão é esse. Tá? O primeiro deles aqui, que nós vimos, o que dá sabor a uma igreja. O que é que dá sabor a ela? A palavra de Deus, a graça de Deus. E o Senhor enxerga as coisas que dão sabor dentro da igreja. O que é que contamina e apodrece a igreja? Tolerância ao pecado. Novidades, heresias que entram. E o que é que traz a cura para a igreja? Apenas a palavra de Cristo. A suficiente e eficiente palavra do Senhor. Certo? Então nós queremos concluir aqui, irmãos, com uma pergunta, né? Você acha que a igreja de hoje, dos nossos dias, tem dado ouvidos à mensagem de Cristo, essa mesma mensagem que foi a Tiatira? Será que nós temos ouvido essa mensagem, nós temos lido e entendido? Ou a mentira da estabilidade econômica levou as nossas igrejas a estarem aí tolerando o falso ensino? Esses crentes aqui do passado viram sua igreja tornar-se uma prostituta sujeita ao julgamento de Cristo. A ser uma igreja que fosse uma fruta podre, que tinha algo podre dentro. Então é muito sério isso, a advertência do Senhor. Essa é a mensagem principal. Foi preciso, irmãos, mais um avivamento na história da igreja, como houve lá no século XVI, para que outros renunciassem a Jezabel, né? E aceitassem perdas, aceitassem perder. Perder o quê? Se possível família, se possível bens, se possível prazer, e se possível vir ao ver até a morte, né? Como no Salmo 46, que é a base do hino majestoso e belíssimo do Martinho Lutero, quando em fuga, né, por conta do Evangelho, ele escreveu Castelo Forte. Então, mesmo que a morte enfim chegar, nós não iremos nos render às coisas do mundo, mas seremos fiéis ao Senhor. E assim se seguiu a reforma, com essa frase, né, da parte de Martinho Lutero. Bom, que a igreja atual, irmãos, é o desejo do meu coração, o desejo certamente do seu coração, né? O desejo do coração de Cristo é que a igreja atual, assim como a do passado, se arrependa do desejo promíscuo da estabilidade econômica. Eu sei, é importante manter a família, casa, é a nossa vida, mas no fim de tudo, se você olhar, todas essas coisas
São sofrimentos, são, mas serão passageiros, e o que mais vale são tesouros no céu do que tesouro aqui na terra. Então, que a igreja se arrependa, né? Não entre nessa estabilidade econômica desse mundo babilônico, né? Que o adultério com os falsos mestres que seduzem e matam a santa segurança da Nova Jerusalém, ela seja desfeita em nome de Jesus Cristo. Então, a resposta da igreja, o que é que cura a igreja? Não tolerar o pecado, obedecer e praticar o que Deus manda e alegrar-se nas promessas do Senhor. E eu encerro com o texto do versículo 29 aí do capítulo 2, como sempre fechando o texto das cartas às igrejas, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Antes de fazermos a oração final, com relação a isso que eu falei, eu gostaria apenas que os irmãos, por favor, escutassem apenas esse trecho aqui do hino Castelo Forte. Eu já deixei no ponto, no final, para que a gente venha se lembrar da fidelidade ao Senhor. Escute comigo aí, por favor. Mensagem final da palavra do Senhor: com Ele reinaremos. Por favor, nessa oração final que nós vamos fazer agora, a família do nosso amado e querido presbítero Zé do Carmo, o Senhor aprove a Deus levá-lo no dia de hoje. Então, assim, ficamos bastante tristes pela perda do nosso irmão, pela separação, que já tinha essa separação por conta da quarentena, dessa pandemia, e não pudemos estar com ele no último momento para podermos, assim, nos despedir do nosso irmão e levar uma palavra de consolo próxima aos seus familiares. Mas nessa oração, ore comigo, por favor, pela família, pela esposa do presbítero Zé do Carmo, que foi um servo do Senhor, uma bênção no Senhor, incansável, cantava, tocava, uma bênção para a Igreja de Cristo, um homem que nós perdemos muito, um homem valoroso para o reino de Deus. Mas o reino de Deus o ganhou nos céus, né? O Senhor o esperou de braços abertos e certamente ele está com o Senhor, muito melhor do que nós aqui, em paz, em alegria e em gozo. Então quero que você ore comigo, por favor. Pai querido, nós te agradecemos por mais esse momento, pela tua bênção, ó Deus, sobre a nossa vida. Te agradecemos pela tua palavra, pela tua advertência ao nosso coração, à tua igreja, que nós possamos de fato praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado para a glória e louvor do teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela vida da tua igreja, e a igreja em Sucupira em especial, que teve o privilégio de poder ter como membro do seu hall de irmãos o presbítero Zé do Carmo, a quem aprove o Senhor chamar hoje para estar junto com o Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor abençoe a família do presbítero Zé do Carmo, abençoe a sua esposa, dando conforto e o consolo necessário conforme a tua vontade, para a glória e louvor do teu nome. E a nós, ó Deus, nos concede uma noite de paz, de graça e de misericórdia, nos abençoando e nos preparando para o dia de amanhã, se assim for da tua vontade, amanhecermos pelo milagre da vida dado por ti, para a glória e louvor do teu santo nome também. Nós te agradecemos por tudo, abençoa a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam, Senhor, nesse estudo, os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém.